Você já deve ter ouvido falar que investir em ouro é uma boa opção para ter uma certa proteção no seu portfólio de investimentos. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você algumas diferenças entre investir em ETF aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em fundos de investimento ou contratos de ouro, enfim, um paralelo entre as melhores formas de se investir em ouro. Então, fica comigo que você vai gostar desse vídeo. Bom, nesse vídeo, que na verdade é um episódio de uma série de vídeos da carteira de investimentos do meu filho, eu vou falar sobre uma parte importante do portfólio, que é o investimento em ouro. Nesse caso, eu optei por fazer um investimento num ETF chamado Gold 11, que é um ETF que a gente consegue investir aqui no Brasil. Bom, o Gold 11, como eu falei, ele é um ETF, isso é uma carteira de investimentos que utiliza algum índice para referência. No caso desse ETF, o índice utilizado é o iShares Gold Trust. Lançado em 2020, o Gold 11 é o primeiro fundo de índice baseado em um indicador financeiro que mede o desempenho do ouro em dólar desde a sua criação. Ele já atraiu mais de 39 mil cotistas aqui no Brasil, através da Bolsa de Valores aqui do Brasil, a B3. Ele tem uma liquidez média diária de 9,8 milhões de reais. Existem algumas formas diferentes de se investir em ouro hoje. Então, através de fundos de investimento, através de ETF, como o caso do Gold 11, contratos futuros e também fisicamente. Como eu estou montando a carteira de investimento para o meu filho, eu resolvi simplificar e investir por meio do Gold 11 e eu vou te explicar agora as melhores formas de se investir e quais as suas vantagens e desvantagens. Começando pela vantagem do Gold 11 sobre fundos de investimento em ouro. Bom, os fundos que se expõem a ouro, eles acabam sendo classificados como fundos multimercado. E os fundos multimercado têm uma desvantagem, que se você conhece fundo, você sabe, que é o chamado Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda, que acontece a cada 6 meses, sempre no final de maio e de novembro. Então, enquanto em um fundo de ações, por exemplo, você só vai pagar imposto de renda quando for resgatar a sua posição, você pode demorar 10, 20, 30 anos para resgatar e só vai pagar imposto de renda uma única vez. Enquanto num fundo multimercado, como um fundo de ouro, você precisa pagar esse imposto a cada 6 meses. Esse imposto ele é de no mínimo 15%, depende da classificação do fundo, mas hoje os fundos de ouro costumam ser classificados como um fundo de longo prazo, então acontece a tributação em 15%. E tem algo ruim aqui, porque esse dinheiro que você paga de imposto não pode mais ser usado para que você alcance sua liberdade financeira. Então, sendo tributado ao longo de muito tempo, vamos supor que você mantém uma posição em ouro na sua carteira durante 5 anos em fundo. Se você está alocado nele, em um fundo de investimento, você vai pagar imposto de renda umas 10 vezes. Isso sempre em maio e em novembro, como já disse. Já se você estivesse investindo através do ETF Gold 11, você só pagará imposto de renda uma única vez, na hora que você fosse vender cotas desse ETF. Aliás, talvez nem precisasse pagar imposto, porque você pode ter prejuízo em outras operações e esse prejuízo pode compensar algum lucro que você tenha, por exemplo, com o ETF Gold 11. Então, teria mais essa possibilidade. Outra vantagem, na minha opinião, é a questão da liquidez. Quando você é um cotista de ETF, você pode vender ele em um dia útil e esperar o prazo da liquidação, que hoje são 2 dias úteis, e você vai estar com esse dinheiro na mão. Em muitos fundos de ouro aqui no mercado nacional, essa liquidez costuma ser em D+7, talvez D+9, então demoraria mais tempo para ter esse dinheiro em mãos. Não que seja algo extremamente diferenciado, porque geralmente você não precisa de tanta liquidez assim num fundo de ouro, visto que não é uma reserva de emergência, por exemplo, mas quanto mais líquido, melhor, é sempre uma qualidade. E um último ponto para destacar aqui, na minha opinião, é a extrema facilidade de se expor em termos de valor financeiro, porque uma cota do Gold 11 hoje está sendo negociada entre 9 e 10 reais, sendo os lotes para negociação são de 10 unidades, então para comprar um lote, cerca de 100 reais você já consegue negociar. Mas também é possível comprar o Gold 11 através do mercado fracionário. Então, com cerca de 10 reais, você já consegue se expor a esse ativo. Agora, algumas desvantagens do Gold 11. Uma delas que eu posso citar aqui é a taxa de administração maior em relação àquela cobrada pelos fundos. O BTG, por exemplo, se expõe a ouro através de fundo, cobra uma taxa de 0,1% ao ano, enquanto a do Gold 11 é de 0,3% e tem mais a taxa que vai pagar do ETF IAU lá dos Estados Unidos,
que é de 0,25%. Como assim, Eduardo? Tem duas taxas? Sim, tem duas taxas porque o Gold 11 aqui no Brasil nada mais é do que uma exposição através do ETF lá dos Estados Unidos, o IAU, o iShares Gold lá da Bolsa Americana. Então lá eles já têm uma taxa de 0,25%. Aqui o que se faz? Uma gestora de investimentos vai lá e compra um ouro da Bolsa Americana. Então você tem a taxa daqui e tem a taxa de lá também, que é cobrada no ato dessa compra. O fundo de ouro da XP, ele cobra 0,5%, fazendo um paralelo ao 0,1% no fundo do BTG. Então acaba ficando mais baixo do que essa taxa do Gold 11 no final das contas. E a outra questão é que, enquanto no fundo, na hora que você pede resgate, o imposto dele é recolhido na fonte. No Gold 11, infelizmente, você vai ter que apurar esse imposto. Você vai calcular se teve lucro, se consegue fazer compensação e, se for pagar, tem que gerar DARF e pagar. Hoje em dia, tem muitas empresas que calculam de forma automática isso, como a MyCapital e a Sencom, mas de qualquer forma, algo que o investidor precisa correr atrás e se preocupar. E na comparação direta com o investimento daqui, com o investimento diretamente lá fora, que é, inclusive, o que eu prefiro e uso atualmente na minha carteira de investimentos, a gente também precisa fazer alguma comparação. Bom, então pegando o ETF IAU, que não é o único que existe, lá ele é o segundo maior nos Estados Unidos, tem um maior do que ele, que é o GLD, só que a taxa de administração do GLD é mais alta, é de 0,4%, e a do IAU é de 0,25%. Então, fazendo um comparativo entre um e outro, eu vejo o seguinte: a desvantagem do Gold 11 de cara seria a questão da taxa de administração, né? Porque você paga a do IAU mais a do Gold 11, enquanto se expondo diretamente lá fora, você poderia comprar direto o IAU. Então essa é uma desvantagem. Por outro ponto é que lá fora, se você faz venda de ativos de ETF, você está isento de imposto de renda se vender até R$35 mil dentro de um mês. Isso em termos global, se tratando de ETF, de ações, de REITs. E por conta disso você acaba tendo um benefício de tributação lá, que aqui no Brasil, para ETFs, não existe. O que nós temos aqui é R$20 mil por mês de venda, isento para ações, mas não se encaixa para ETF. A verdade é que investir lá fora tem uma vantagem também de proteção, né? Mas tentar montar um portfólio robusto, mais próximo da antifragilidade, sempre tem um custo. E tendo uma exposição internacional, de fato, direta e não indireta, você fica imune ao risco de conversibilidade aqui no Brasil. Ou seja, o governo simplesmente definir um dólar totalmente fora daquela que seria uma definição de valor de dólar de mercado. Igual a Argentina está fazendo lá hoje, onde o dólar oficial é quase a metade da cotação do dólar informal, que é o chamado dólar blue. E se isso fosse acontecer, não adianta ter ativo dolarizado, se o governo começou a controlar a troca da nossa moeda frente ao dólar. Então, com o dinheiro diretamente lá fora, você já fica imune desse risco de conversibilidade e mais imune ao risco, que também não é desprezível, político aqui do país. E basta voltar um pouquinho no noticiário aí para você ver como a política mexe com o nosso mercado. Então, tem um dinheiro lá fora, um pé de meia para que você possa usar caso seja necessário sair do país, eu acho sim que é uma ótima opção. E aí nós entramos no que seriam as vantagens do Gold 11 sobre o IAU. Primeiro, mandar dinheiro lá para fora tem um custo, né? Então você paga de cara um IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é de 0,38%, e além disso você também vai ter um custo de câmbio, que é um custo de spread dessa remessa, porque você compra dólar de alguém que vai te vender por um preço mais caro que o dólar de mercado, e na hora de trazer o dinheiro de volta você paga novamente o IOF e paga novamente essa taxa de câmbio. Então, por conta disso, não acho que vale a pena você ficar mandando dinheiro lá para fora para ficar trazendo de volta num período curto de prazo. É muito custo e o ideal é que você invista para um prazo mais longo. E para ser sincero, todo o dinheiro que eu mando lá para fora eu pretendo deixar por muito tempo. Talvez fique lá para sempre. Vai saber o que vai acontecer na minha vida. E no caso do Francisco, vai que ele queira morar lá algum dia. Mas, como com pouco dinheiro ainda é mais simples de investir através do Brasil, foi essa escolha que eu fiz para ele. Então, pensando em você que está me ouvindo aqui, depende do seu planejamento pessoal. Mas a minha recomendação é sempre deixar parte do seu patrimônio em outra jurisdição. Isso para diversificar e mitigar o risco país. Bom, agora que você já entendeu de forma mais profunda sobre esse assunto, vamos
para o aporte na prática, lembrando, vou fazer o aporte no Gold 11, embora eu ainda ache melhor investir diretamente lá fora, mas, como já expliquei em episódios anteriores, é um custo mais alto você investir lá fora, ou seja, para investir um valor mínimo você tem que ter R$500 lá no Corretora Nômade, então preferi simplificar a coisa aqui. Depois, se for o caso, a gente muda, quando o Francisco já tiver um poder decisório, aí ele escolhe o que fazer. Tá bom? Vamos pro computador então agora. Aqui só para vocês entenderem, então, os aportes que foram feitos. Agora eu vou fazer mais um aporte de 200 em junho. Total 1.083 de aporte. E aqui tem um pouco mais, porque teve um rendimento legal aí de algumas aplicações que a gente fez. Tá? Então esse aqui é o valor geral que a gente tem. E aqui tem a nossa divisão da carteira de investimentos dele. Aqui no pós-fixado a gente tem 22%, 19% IPCA, 19% em ações, 19% em ações americanas. E agora esse 18,18 aqui que está em saldo, a gente vai mandar aqui para um ETF em ouro, tá? Vamos para o site da corretora? Estamos no site da corretora aqui. Vamos fazer um investimento em ouro, então a gente tem que procurar a Bolsa de Valores. Aqui a gente está com um saldo de R$210. Vamos para Bolsa Swing Trade. Vou colocar um novo ativo aqui e vou selecionar o Gold 11. Tá aqui, ó. Adicionei o Gold 11, tá em queda hoje. Aqui aparece um book de ofertas. Tá aqui o Gold 11 já. Quantidade que a gente vai comprar. Vamos colocar aqui R$210. Aqui, ó. Vamos comprar 20. Vamos colocar a ordem a mercado. Enviei a ordem. Vamos ver se deu certo. Ordens. Executado. 20 Gold 11. Tá aqui. R$193, tá comprado, tá? Vamos fazer uma observação aqui rapidinho, ó. O Gold 11 tá em queda nos últimos 6 meses, porque investindo no ETF Gold 11, a gente tem também uma exposição ao dólar. Então, se o ouro estiver subindo e o dólar estiver subindo, a gente vai ter uma alta fenomenal aqui no nosso ativo. Agora, se o dólar estiver caindo e o ouro estiver neutro, a tendência é que nosso resultado seja ruim também, porque a gente tem exposição, comprando o Gold 11, à oscilação do dólar, tá? Importante que isso fique frisado. Então, se a gente for analisar um ano aqui, o ouro está em queda, uma queda de 4%. Analisando em 5 anos, ó, a gente vê que de 2023 para cá, uma queda bem significativa. Mas o ponto aqui é o seguinte: o ouro é um ativo de proteção, tá? É um artigo milenar, é um artigo finito. É importante ter exposição nele para fins de proteção, não é para ganhar dinheiro, mas para proteger patrimônio. Pessoal, então foi isso. Essa foi a nossa aplicação no Gold 11, R$193 aqui. Agora a carteira está mais equilibrada. Aguardem o que virá nos próximos aportes e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para os amigos aí para eles saberem como se monta uma carteira de investimentos do zero, tá bom? Vou deixar alguns vídeos de recomendação aqui para você assistir aqui no canal e fique à vontade para deixar comentários e dúvidas. Um abraço e até a próxima.